Boa noite, um abraço para todo mundo acompanhando o PUC TV Esportes nesta sexta-feira, antevéspera de decisões no Campeonato Goiano. A rodada do domingo promete, com jogos que interessam para quem vai se classificar e que interessam também para quem está fugindo do rebaixamento. Hoje um programa especial, o nosso convidado é o técnico do Vila Nova, o Sidney Moraes. E hoje nos comentários comigo, o Cleison Teixeira e o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo ótimo comigo, torcedor do Tigrão, coração aflito, batendo forte, muito mais esperançoso agora com o Sidney, esperando talvez uma palavra de garantia do Sidney que o Vila não vai cair. Vamos ver o que o Sidney vai falar para a torcida colorada aí, né, Cleison? Tudo bem, Cleison? Isso aí, tudo bem? Boa noite, Pasquetto, boa noite, Jean, boa noite, Sidney, seja bem-vindo. E realmente, ele já deve ter sentido como é que é o clima aqui com relação ao Vila, né? E o interessante é que nós temos disputa pela classificação e essa disputa em particular do Vila Nova. A gente imaginava que poderíamos, nessa altura do campeonato, estar falando sobre uma classificação do Vila para uma fase semifinal, mas não, o Vila está, infelizmente, numa situação delicada, o Vila corre esse risco de rebaixamento, mas mesmo assim acaba chamando todas as atenções. Com quem a gente conversa? Torcedor do Atlético, torcedor do Goiás, já fala do jogo do Vila Nova, ou seja, as atenções voltadas para o jogo do Vila, né, Pasquetto? Sidney, prazer recebê-lo aqui. Era para ter vindo domingo passado, aconteceu um probleminha, um desencontro, mas está aqui hoje. Tudo de bom, seja bem-vindo. Boa noite, Pasquetto, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. É verdade, né? Estamos aí, poderia ter vindo no domingo, mas infelizmente não deu. A gente se perdeu na comunicação e não deu para vir. Mas estou aqui para poder passar um voto de confiança ao nosso torcedor, principalmente. Dizer que realmente é um momento complicado do Vila, mas a gente está trabalhando nesse período aí para poder ter um time competitivo e sabendo também a importância desse jogo para a nossa equipe. Você chegou aqui na quinta-feira retrasada, depois que o Vila perdeu para a Napolina. Você tinha ideia da pressão e da dimensão que é o Vila Nova? Você trabalhou no Boa, no Icasa, na Ponte Rápido, no Avaí uma passagem rápida, acho que você nem chegou a treinar o Avaí, mas vendo de longe assim, quando você chegou aqui, você imaginou que o Vila Nova fosse esse caldeirão, Sidney? O Vila tem tradição, né? E a gente sabe que em Goiânia a cobrança é grande, a imprensa no geral cobra bastante, e isso aí todos que estão no meio do futebol já sabem, né? Que é como Campinas, enfim, Recife, Porto Alegre, que há uma cobrança grande. E a gente já conhece o futebol, sabe que é assim mesmo, né? Agora a importância desse jogo, a situação realmente delicada, né, que o Vila se encontra, mas eu acho que a gente tem capacidade para poder fazer um bom jogo contra a Aparecidense e voltar com a esperança para a última rodada e a permanência, que é o importante para todos. Sidney, diz aí no linguajar do futebol que semana boa, jogo bom e as coisas acabam acontecendo de uma forma melhor. Uma semana e meia, praticamente aí 15 dias de trabalho, de treinamento, quase uma mini pré-temporada, até porque chegaram jogadores aí que estavam precisando disso. O entrosamento melhorou, a semana foi boa, tá confiante? Como é que tá o Vila Nova para esse jogo? Tô confiante, né? Eu acho que mudou um pouco a metodologia de trabalho. Pena que você não pode contar com todos os jogadores devido à sua condição física, porque não pude aproveitar muitos jogadores que ficaram ausente. O Neto Gaúcho, por exemplo, treinou 2 dias só para poder ficar em condições de ir para o jogo. Então a gente queria estar com todo mundo pelo menos nesses 10 dias para você, né, dar uma condicionada neles na metodologia de trabalho, da forma que eu trabalho, enfim, e taticamente também para equilibrar essa equipe. Então a gente não teve esse tempo, mas não dá para reclamar, até porque o campeonato está aí, faltam 2 jogos e a gente tem que vencer a Aparecidense de qualquer jeito para poder manter na equipe na primeira divisão do Campeonato Goiano. Você teve muito trabalho nesse período que você está no Vila Nova, conversando com os jogadores. Você falou da mudança de filosofia. E realmente ela aconteceu. O início a diretoria apostava na garotada, né? E agora ela trouxe, já na reta final do campeonato, ela trouxe muitos jogadores experientes. Isso, de certa forma, acaba gerando um certo conflito, principalmente na cabeça do garoto, porque a pressão cai em cima deles, de repente fica aquele sentimento de culpa. Será que eu sou o culpado por essa situação? Você teve que trabalhar isso, você está trabalhando essa situação, isso existe realmente? Você que viveu muito tempo no futebol, também como jogador, deve ter passado por esse tipo de situação? Não existe. A gente sabe que quando a situação, né, de um time como Vila Nova, e eu, mais do que ninguém, passei
isso a eles, que um time como esse, 6 derrotas, é alguma coisa errada, não está normal. Não pode acontecer com a sua tradição, seja o jogador que for que está lá representando a instituição. Tem que ter alguma atitude para poder vencer, não pode ter essa marca negativa por tanto tempo. Né? Claro, com respeito aos outros adversários, mas isso não pode acontecer. Então, claro que existe algumas coisinhas que existiam, que nós conseguimos conversar, mostrar a importância que não é o A, o B ou o C que é importante nesse momento, não é o velho, não é o novo, não é o mais ou menos de idade. É o Vila Nova que está acima de qualquer um de nós. A instituição está acima de nós e nós temos que fazer o mínimo possível, que é tentar correr atrás nesses 2 jogos para poder fazer o seu melhor e deixar o Vila aonde que é, na primeira divisão onde pegaram, onde nós estamos pegando. Então esse é o princípio de tudo. Fazendo isso, trabalhando sério, caindo dentro do campo, fazendo as coisas como tem que ser, tem tudo para acontecer. Caso não aconteça, mas pelo menos você tenha consciência de que fez o melhor. Fazendo o melhor, certamente a gente tem uma possibilidade boa de ter um bom resultado também. Daqui a pouco o Sidney Moraes vai responder perguntas da galera. Hoje nas ruas de Goiânia, alguns torcedores deixaram perguntas para o Sidney. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp, 6296934800. 9693-4800. Daqui a pouco também tudo do Goiás que folga, do Atlético que pega o craque, tem decisão, vale a classificação para o Atlético, jogo de domingo no estádio Serra Dourada. Vocês lembram do Sidney jogando? Eu recordo ainda. Eu também. Brincamos com ele aqui que para achar gol seu foi difícil, viu, Sidney? Bem. Cadê os gols do Sidney, gente? Por favor, quando ele jogou pelo Fluminense, aí é esporte, né, Sidney? É, esporte é safe. Que ano que você jogou no esporte? 2000 e 2001. Primeiro foi São Paulo. São Paulo, Depois Sport, São Paulo, Fluminense. Guarani, aí ó. Guarani também. Não foram muitos clubes na carreira, Sidney? Foram 9. 9 clubes. 9 clubes. Esse gol é pelo Flu. Fluminense. E contra o Palmeiras, olha que miséria. Palmeiras. Justamente contra o Palmeiras. Todo mundo tem gol contra o Palmeiras, né, velho? Tem gol pra caramba. Aí dá de tirar isso aí, que nem eu tô. É, o André Isaac, trabalho de produção do André Isaac e da Luciana Vitorino. Ô André, Luciana, valeu, hein? Nem eu tinha visto isso aí. Pois é, depois você pega o DVD com o André aqui, ó. Pela seleção de novos. É, você jogou com o Rony e o Fernandão? Foi nesse time aí, ó. Nós somos Torneio de Toulon? Toulon, fomos campeões lá em 96. Tinha bons jogadores. O Rony, na época, estava no Vila e o Fernandão no Goiás. O Alex também jogava, o Atício. Era uma seleção muito boa. O Rony teve alguma participação na sua vinda para cá? Hoje o Rony é empresário. É empresário. É a gente. Ele ajudou, você conversou com ele para pegar informações sobre o Vila, Sidney? Não, conversei. Não teve participação nenhuma, mas liguei para o Rony sim. A gente conversou, né? Perguntei a situação do Vila e da situação que era, e realmente ele me passou boas informações, um cara que gosta muito do Vila, e por isso que a gente achou melhor poder aceitar o convite e poder trabalhar no Vila. E o seu contrato com o Vila, como é que está? A temporada inteira está condicionada a permanência na primeira divisão do Goianão? Não, o contrato até o final do ano, né? A gente vem com um planejamento claro da Série B, tem 2 jogos agora para poder a gente conseguir essa manutenção, mas fazer um planejamento para a Série B, porque eu acho que o Vila tem grandes possibilidades de fazer um time competitivo. É claro que esse ano, quando o clube volta, né, a uma competição como a Série B, é um ano difícil em termos financeiros. Você tem que fazer um time competitivo e com pouco dinheiro também, né? E não é fácil porque a cobrança ela é grande, mas você tem que ter humildade de saber que você pode ir aos pouquinhos para poder cumprir principalmente o salário em dia, porque se não tem o salário em dia não consegue fazer bom trabalho. Então nós vamos aos pouquinhos fazendo um Vila competitivo, montando uma equipe que represente bem para que tenha possibilidade de fazer uma grande Série B. Bom, vamos com os jogos do fim de semana. Todos os jogos domingo, Campeonato Goiano, a federação fez essa mudança. O Vila era sábado, passou para domingo. É a penúltima rodada da fase de classificação. Jogos na tela, Serra Dourada, Atlético e Craque. Cleison, vem me ajudando aqui, por favor, você que é o nosso matemático, o mais completo. Roberto Sampaio, o mais acreditado. José Roberto Silva, o mais confiável. E Cleison Teixeira, o mais completo. Atlético e Craque. Atlético para classificar. Atlético para classificar. Vencendo já garante classificação. E o Craque para não cair. Não cair. Tem risco ainda, assim como tem a Aparecidense adversária do Vila. O Craque tem 14 pontos, né? Então briga aí para não ser rebaixado. Trindade e Anápolis, Cleison.
Trindade e Anápolis, vale a classificação do Trindade, o Anápolis também brigando aí ferrenhamente com o Vila Nova e com o Grêmio também, são os times hoje com risco maior de rebaixamento. O Anápolis precisa da vitória para permanecer, porque a situação do Anápolis pode ser mais delicada ainda, o Anápolis já pode ser rebaixado nesse final de semana. O Vila também. Com o Vila também podendo ser rebaixado, mas no caso o Vila tem uma vitória a mais, o Anápolis perdendo já decreta o rebaixamento dele. Grêmio, Anápolis e Anapolina é um jogo que interessa muito ao Vila Nova, né? Interessa muito, porque esse jogo pode dar a possibilidade do Vila, inclusive, poder perder para a Aparecidense. Porque se o Grêmio perder para a Aparecidense, e aí nesse caso com a derrota do Anápolis, o Vila decide com o Grêmio na última rodada aqui em Goiânia, vencendo o jogo, o Vila mantém-se na primeira divisão. E aí o outro jogo para fechar a rodada, Aparecidense e Vila Nova. O Vila Aparecidense com uma chance pequenininha, né? Matemática apenas de classificação, matemática. Sidney deu uma risadinha. E eu dando uma filmada aqui no Sidney. E a briga da Aparecidense é contra o Atlético, né? Porque se o Atlético vencer, já morreu qualquer possibilidade de classificação da Aparecidense. Inglês, você falando e eu filmando o Sidney. Quando você falou que o Vila poderia cair domingo, ele fechou a cara. Quando você falou que ele pode perder domingo e ainda não cair, já abriu um sorriso, a coisa deu amenizada. Agora tem que torcer, tem que tá com tudo agora. Daqui a pouco, mais perguntas para o Sidney Moraes, a participação da galera pelo WhatsApp, tem também as informações do Goiás e do Atlético. Participe com a gente pelo WhatsApp 96934800. Mande sua crítica, sua pergunta, sua informação. Hoje o nosso convidado é o Sidney Moraes, técnico do Vila Nova. Daqui a pouquinho o Sidney vai responder as perguntas da galera. Mas agora o assunto é o Goiás. E o Léo Bonatini, atacante do Goiás, espera uma oportunidade no jogo da próxima quarta-feira contra o Craque. Jogo em que o técnico Claudinei Oliveira vai colocar apenas jogadores reservas. Vamos ouvir o que disse o Bonatini sobre essa possibilidade de ser titular pela primeira vez. Se eu tiver a oportunidade de entrar como titular, o Claudinei ainda não definiu a equipe, eu vou procurar de jogar da melhor maneira possível. Eu acho que durante todo o campeonato eu tenho entrado bem, tenho feito boas partidas, ajudado o clube, que é o mais importante. E agora é aproveitar essa oportunidade, tentar fazer o gol e poder ajudar o Goiás a sair com mais uma vitória e quem sabe a gente conseguir esse título com a invencibilidade. Vocês tinham noção que seria tão fácil assim como está sendo? Eu acho que é um pouco exagerado a gente falar que o campeonato está fácil, porque só a gente sabe o tanto que a gente trabalhou, o tanto que a gente está trabalhando, a comissão técnica, o professor Robson tem feito a pré-temporada até agora dia 31 de março. Então a gente tem preparado para isso, a gente tem preparado para chegar e ser campeão invicto, a gente está preparado para jogar todos os jogos bem. E eu acredito que nós estamos fazendo o nosso papel independente dos adversários, independente se a gente vai ajudar ou não o Vila lá em Catalão, nós temos que ganhar, fazer o nosso papel. Léo Bonatini. E hoje à tarde o Claudinei Oliveira comandou um coletivo dos reservas que possivelmente jogarão contra o Craque. E treinaram aqui Cleison, Arley, Vitor, Jackson, Alex Alves e Juliano, Abuda, Raí é da base, João Paulo e o Carlos Alberto, treinou, recuperado de contusão, na frente o Paulo com o Léo Bonatini. Esse time ganha do Craque lá? Tem tudo para ganhar do Craque. Pegou jogadores que até recentemente eram titulares na equipe do Goiás. O João Paulo já foi, o Carlos Alberto nem se fala, o Vitor, o Arley, o que é isso? É a diferença, né? O Goiás tem uma condição financeira muito boa e dá a ele essa sustentação para poder ter um time reserva de qualidade. Essa equipe tem condições de chegar e bater o Craque. Se tivesse disputando o Campeonato Goiano também estaria brigando por classificação na fase semifinal. Ô Jean, esse time aqui lá em Catalão, vai bem ou não? A grande dificuldade é o ritmo de jogo. Tirando o ritmo de jogo, a preparação física, eu tenho certeza como é competente o Robson. Tá em cima, tranquilo, tem qualidade os jogadores, só não vem jogando todos eles juntos. Eu acho que até em questão de entrosamento. O Goiás já mantém uma estrutura há muito tempo de jogo, eles já estão acostumados. Agora, o ritmo de jogo que pode pesar um pouquinho. Mas apostar em alguém, eu apostaria no Goiás. É um time muito bom, muito competente. Esse Léo Bonatini é bom de bola toda a vida. Mais um jogador que o Enderson, o criticado Enderson, o bom Enderson, faz um trabalho maravilhoso lá no Grêmio. Trouxe, bancou e está dando resultado para o Goiás. Agora você fez uma pergunta e você perguntou se tem condições. Condição tem desse time. Agora,
Até pela rivalidade, se o Vila precisar desse resultado, viu, É custoso, hein, Sidney? Sidney? Se depender do arquirrival, é custoso. Eu quase falei que vai depender do que o Vila fizer domingo contra a Aparecidense. E o Bonatini dá uma certa esperança, né? Falou, não queremos saber se vamos ajudar o Vila ou não. Exatamente. Duas rodadas atrás, quando a gente nem imaginava que o Vila chegaria nessa situação, mas havia essa possibilidade, até me perguntaram, você acha que o Goiás tem condição de ser campeão Goiás invicto? Eu falei, tudo vai depender do Vila e da partida contra o Craque. Se o Vila precisar do resultado, o Goiás precisar pelo menos empatar com o Craque, sinto muito, mas o Goiás não vai ser finalista ou campeão goiano invicto. É difícil, se depender do arquirrival não é fácil, hein, Cid? Difícil, mas vamos acreditar no profissionalismo dos jogadores que estão lá, vamos torcer para que eles, né, respeitem bem, né, honrem seus salários que recebem, cumpram com perfeitas condições, chegue e faça gol, porque é bom, porque o cara tá no banco, o cara tem que entrar e fazer gols. Os atacantes você mostrar serviço. Carlos Alberto tem que jogar, pô. Carlos Alberto, vou falar, tem que jogar. Porque senão é complicado, vai ter muita gente o Arlen tem que pegar, né, Cid? Pô, lógico. Tem que fazer tudo, fazer o seu melhor. É oportunidade para os garotos que estão fora, para mostrar para o Claudinei que tem condições de ser titular. Sidney, uma pergunta para você aqui no WhatsApp. O Vila vai oferecer dinheiro para a Anapolina ganhar do Grêmio? Sou Anapolina, mas vou torcer pro Grêmio. Ou seja, ele tá torcendo contra o Vila, né? O João Luiz pergunta, tem essa história ou não? Você é a favor ou contra? Eu acho que não. Eu acho que não tem nada, não. Pelo menos que eu saiba, não tem nada disso, não. Eu acho que nós temos que pensar no nosso jogo mesmo e tentar fazer o nosso melhor. Nos outros jogos a gente tem que torcer e nada mais do que isso. O Flávio Freitas, da Rádio Líder de Nerópolis, pergunta pro Sidney Moraes: como trabalhar a cabeça desse time jovem do Vila, com tanta pressão do rebaixamento? E aí eu te pergunto, Sidney, o diacho do churrasco, diacho, até me xingaram hoje lá no Vila, porque nós noticiamos o churrasco aqui, nem comentamos, o Dante até aprovou, que era domingo, o Vila não fazia nada. Disseram que foi para unir o grupo, que os mais novos estavam emburrados com os mais velhos. Tinha esse racha, não tinha? Como é que você trabalhou essa questão? Não teve nada de churrasco, foi almoço normal depois do jogo, e eu acho que o momento delicado que tá e a situação, como eu disse antes, de 6 derrotas e a insegurança dos garotos principalmente, então a gente tem que unir força. Isso eu digo, não é nem só de quem está no clube diretamente, como eu cheguei, para a gente sentir a situação, se tem alguma coisa que atrapalha, para poder fazer, né, entender bem que a importância é o Vila. E não tem um mais novo e um mais velho. A gente tem que unir forças agora, como a gente está fazendo, e pedir ao torcedor que esqueça o Campeonato Goiano, que eu sei que está chateado, está dolorido, tá angustiado com tudo que está acontecendo, que são 2 jogos, esquece isso aí, são 2 jogos que nós precisamos pontuar. E não adianta nada a gente ficar contra agora, então vamos unir forças, o torcedor possa comparecer, ajudar a equipe, é um grupo jovem, que não é acostumado com essa situação. Então, ao invés da gente ficar, né, fazendo as coisinhas cobrando demais, vamos incentivar nesse momento, porque assim a gente pode sair da situação. Se for de outro jeito, a gente pode até piorar. Então, nesse sentido que nós fizemos, e acho que os jogadores, o ambiente mudou completamente, os jogadores passaram a acreditar que é possível sim, né, e isso a gente fez, e eu acho que nesses 10 dias foi tudo de melhor que aconteceu, e vamos torcer para que no jogo também reflita tudo isso, esses 10 dias que nós ficamos aí. Daqui a pouquinho mais perguntas do Cleison e também do Jean. Vamos com a primeira pergunta feita pelo torcedor hoje nas ruas para o técnico do Vila Nova, Sidney Moraes. Tosa, Vila Novense de coração, estou te fazendo uma pergunta. Se o Vila rebaixar, você vai largar eu e a nação Vila Novense na barca furada? Ou você vai ser homem para cumprir o seu contrato? A Nega, um beijo pra Nega. Essa é a Nega Brechó. Acho que já te falaram dela ou ainda não? Ainda não. Torcedora símbolo do Vila Nova. É amiga minha, um beijo pra essa Nega maravilhosa. Faz uma feijoada, viu, Cid? E uma rabada que eu vou te contar. E ela tava ali no Calambau. O Calambau é um barzinho aqui embaixo, pra baixo da TV. Mas responda a Nega, Cid. Ô, Nega, um beijo pra você. Tá, vou ficar firme até o final aí. Se Deus quiser, nós vamos continuar. Vamos ficar na primeira divisão do Goiano, e depois na Série B a gente vai montar um time competitivo aí, pode acreditar. Mais perguntas para o Sidney, Jean, Cleison. Em relação ao time, a montagem do time, como que está? Mantém a estrutura que vinha, um 4-4-2 simples? O que você tem pensado para essa reta final? O que você está preparando aí para a torcida do Tigrão?
Tô pensando, né? Algumas possibilidades, né? Um 4-3-3 também. Eu acho que a gente tem que tentar ver as condições, como eu falei antes, é porque a gente tem que ver o jogador que está melhor fisicamente, essas coisas todas que vem acontecendo, mas vai ser um Vila competitivo também, né? Não dá para falar muito para não ajudar nosso adversário, né? Então, Vila competitivo, treinamos muito bem, né? Para ter velocidade que nós precisamos nesse jogo, que é o que está faltando um pouquinho para a gente, chegar mais ao gol do adversário para tentar vencer, e com certeza a gente vai ter um time bem coeso nesse jogo. Realmente o time do Vila ele mostrou nos últimos jogos muita ansiedade, às vezes faltava aquele trabalho de qualidade e no momento certo dá um pouco mais de dinamismo, né? Agora voltando até um pouco atrás naquilo que você falou, da questão de conversar com os jogadores, é um pouco diferente da época que você jogava e mais atrás ainda que o treinador tinha preocupação só de colocar os melhores em campo, né? Quem estava melhor. Hoje o treinador, o papel talvez maior seja trabalhar a questão psicológica, a questão até de vaidade que existe. Os tempos hoje são outros, né? Até a criação dos filhos, o comportamento é diferente. Hoje o jogador mudou bastante, o treinador hoje, você que foi jogador e passou por essa fase antes, o maior trabalho do treinador é justamente gerir pessoas, fazer com que todo mundo pense, como você falou, e você foi um jogador que teve essa característica de pensar na instituição, de defender com honra, né, e com amor aquilo que você se propôs, aquele clube que você está trabalhando? Eu acho que mudou muito, né? Da nossa época até da época anterior à minha. É claro que você não pode generalizar, mas eu acho que o futebol não era tanto dinheiro como é hoje. Então hoje mudou bastante, hoje virou negócio, né? E isso acaba influenciando diretamente aos jogadores de futebol, porque o empresário liga, fala, muitas oportunidades e acaba perdendo o foco. Acho que o que é importante, claro, o treinamento, você tem que, o jogador só vai te respeitar também se souber, se você sabe dar um bom treino, se você sabe o que está falando, porque isso ele vê no dia a dia. Rapidamente ele pega, o jogador pega rapidamente. E a outra situação é mostrar a importância que é você estar concentrado naquilo que você faz, ganhar honestamente o seu dinheiro, fazer com que vale a pena você chegar em casa e ter satisfação de ver um gol seu, ver o seu time bem, ver as pessoas num programa esportivo falar bem daquilo que tu está fazendo. Então isso é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então eu procuro passar isso a eles e dizer que tudo que está externamente só pode atrapalhar, nada tem para ajudar no momento que você está numa dificuldade. Então nós temos que pegar assim, fazer o nosso melhor, trabalhar aquilo ali, é o leitinho da nossa criança que a gente leva, é o colégio da nossa filha que nós pagamos, sai do clube, sai do Vila. E nós temos que fazer tudo para que isso seja valorizado. Se eu estou num lugar bom, ganhando bem, local bom de trabalho, por que eu vou dar oportunidade para outra pessoa vir e roubar o meu lugar? Porque o futebol é dinâmico e a cobrança é grande. Então nós temos que fazer tudo para que não deixe isso acontecer. E muitas vezes o jogador não é comprometido e acaba nos atrapalhando nesse sentido. Para a gente ir para o intervalo, mais uma pergunta aqui. Agora o João Miguel de Trindade. Sidney, você vai deixar a diretoria? Aqui, ó. Começa assim. Quero fazer um pedido para o Sidney. Por favor, arroche essa diretoria para te dar bons jogadores para o brasileiro. Sidney, você vai deixar a diretoria do Vila fazer com você o mesmo que fez com o Heriberto ou vai exigir seus reforços? Não, nós vamos conversar. A gente tem uma ligação boa, o Niltinho, e junto à diretoria também. Tô todo mundo sabendo a importância que é. Que o campeonato da Série B é um campeonato difícil demais e a gente sabe também que o clube e o grupo precisa de reforço, mas na medida do possível a gente vai contratar bons jogadores, né, para poder reforçar juntamente com esses que estão aí e realmente ter um time, né, com as tradições e um time que possa representar em campo, né, a camisa do Vila. Bom, daqui a pouco a gente volta com informações do Atlético, mais perguntas para o Sidney Moraes. Voltamos com o PUC TV Esportes. Mande seu WhatsApp 96934800. Mande sua pergunta para o Sidney Moraes, técnico do Vila Nova, que tem uma missão árdua. Domingo, jogo contra a Aparecidense, e o Vila precisa vencer para não correr um risco ou quem sabe ser rebaixado com uma rodada de antecedência. O time que você treinou hoje, Sidney,
tinha o Vitor na lateral direita, o zagueiro, né? Os repórteres todos viram o treino, isso aí é tranquilo. Eu, hein? Vou passar eu, hein? Mas o Vitor, Ailson, Neto Gaúcho e Felipe. O Agenor voltou, estava machucado, voltou. Osmar, Arthur e Bruninho, na frente o Rafael Oliveira com o Soares. O Bruninho na meia, assim, você está levando em consideração o que para colocá-lo na meia? Já que só vinha jogando de lateral esquerdo. É um jogador que é meia de origem, né? Ele não tem tanta força na marcação. E eu acho que é um jogador que na criação você deixa ele livre para poder jogar na posição que ele tem liberdade para fazer isso. E principalmente no corredor ali, né? Jogando pelo lado esquerdo. Então a gente tenta ficar forte por ali. Vamos ver, né, no treinamento da manhã se eu vou manter esse posicionamento mesmo, mas, né, a tendência é que o time fica mais forte ali atrás, marcando, e tenha velocidade para poder atacar a equipe da Aparecidense. Eu queria perguntar para o Sidney como é o nome daquele lateral esquerdo do Icasa da Série B do ano passado. Bom jogador, ele serve para o Goiás. Aqui não mandou o nome. Quem que era seu lateral esquerdo? Carlinhos, está no Curitiba hoje. Já está bem empregado. No Curitiba. Sidney, 9 clubes, vários treinadores. Quem é que desses treinadores que te marcou, que te trouxe alguma característica especial, que você gostou? Vários, né? Oswaldo de Oliveira, o Nelson Batista, Levi Ercupi, Você chegou a pegar Leão o Tele do também. São Paulo, não, né? O Tele subi. Quando eu comecei, eu subi no profissional, era ele o técnico. O Muricy mesmo foi meu técnico. Então, assim, foram vários, né? Grandes treinadores que eu passei, que a gente observava muito. Eu observava muito também, né? Joguei 5 anos fora do país também, né? Em Portugal 3 anos, na Arábia e nos Emirados 1 ano em cada um. Então, assim, tive holandês, né? Tive muitos técnicos e a gente era observador. Eu observava muito, anotava os treinamentos, enfim, o que um faz de bom, o outro, e dentro daquilo que você pensa do que é o futebol. Aí tenta articular e colocar em prática. E eu acho que está dando certo nesse pouco tempo aí como técnico, mas acho que as coisas vêm acontecendo de uma forma muito boa para mim. Você não subiu no ano passado com o Icasa por causa do Atlético, né? Naquele 0-0 lá. 0-0 lá, mas não foi, um jogo, né? que deu uma desanimada, porque vocês contavam ganhar, o Ricardo Jesus até errou um pênalti. Errou um pênalti. Estádio lotado, Romeirão. Foi um jogo complicado aquele jogo lá, o dia que não tava indo. Mas perdemos mesmo, não subimos por uma vitória, né? Ficamos o mesmo número de pontos que o Figueirense. Mas não subimos mesmo no penúltimo jogo em casa, contra a Chapecoense, já tinha subido, a gente jogando em casa, cheio o estádio, e no jogo que era pra gente ganhar, ou pelo menos empatar. Se tivesse empatado, teria subido. Uma hora que a Chapecoense já não tava nem tão nem bem aí, mais, né? Aí os caras ganharam o jogo de 2-1, dia que a bola não entrava, os caras tinham premiação para ganhar da gente também. Aí aquele negócio, né? Falta um pouquinho, né? Pro time pequeno, pelas condições que você tem, falta um pouquinho, né? Aí não tem jeito, aí deu azar, aí perdemos os 2 jogos, porque aí realmente depois desse jogo o time deu perdeu o foco completamente para a última rodada e infelizmente nós não conseguimos subir. Me derrubou, porque eu apostei no Icasa como um dos classificados. Derrubou você e eu também. Bom, daqui a pouco o Sidney Moraes responde mais perguntas aqui do Cleison, do Jean. Tem outra pergunta da galera também nas ruas. Mas agora vamos com informações do Atlético. Humberto Castro traz as notícias do Dragão. Mais um jogo decisivo na vida do Dragão. Neste domingo, o adversário é o Craque de Catalão. Uma vitória classifica a equipe rubro-negra para a fase semifinal. Por isso, muita concentração em uma rodada com jogos decisivos. A possibilidade da queda de um grande rival da capital também é assunto comentado no alto do setor Urias Magalhães. Muitas vezes você assume um time numa condição que não foi você que colocou, né? É isso que o Sidney tá encarando nesse momento. Ele tem competência para tirar o time dessa situação, mas entendo eu que a contratação dele tenha sido muito mais pensando no futuro do que nesse momento, né? Pensando já na Série B. Eu passei algo muito parecido no Náutico ano passado, né?
assumiu o Náutico na última colocação do Campeonato Brasileiro, o time praticamente rebaixado, pensando também no futuro, né? Mas a gente sabe que no futebol, principalmente quando você consegue alguns resultados e cria uma expectativa, né, de que as coisas podem mudar instantaneamente, muitas vezes essa pressão ela aumenta e o que você tem programado para o futuro acaba se transformando num presente muito mais difícil. Eu acho que ele tem condição de, nessas 2 partidas que o Vila Nova tem, tirar o time dessa situação, mas entendo também que a contratação dele foi uma ótima contratação para o Vila Nova, pensando na Série B, que é um campeonato que ele conhece e com a competência que ele tem, ele pode levar o time aos seus objetivos. Aí o Marcelo Martelotti falando do Sidney, técnico do Atlético. Esse é o Marcelo, né? Várias beleza, um abraço. Ele, né? Jogamos juntos, né, no Sport Recife. E é um baita cara. Foi bom goleiro no Bragantino, vice-campeão brasileiro, campeão paulista. E fora isso, né, o caráter, né? Acho que uma vez está aí como técnico há algum tempo, um caráter desde quando jogava, honesto, trabalhador e sério. Eu acho que é muito importante, merecido, né? Tá num clube bom, já vem fazendo bons trabalhos também. Eu acho que é uma geração nova de técnicos seu aí que estão surgindo. Concorrente na Série B, hein? Meu concorrente. Seu concorrente na Série B. Ô Cleison, daqui a pouquinho mais perguntas pro Sidney. O Atlético hoje, o Alex Lima, aquele zagueirão, sim, que falhou bastante aqui, foi pro Ceará. E o Atlético acertou com o Josimar, atacante que estava no CSA, jogou a Copa Nordeste, mas pertence à Lajeadense. Bom jogador. Conhece? É bom, Sidney? Bom jogador. Morenão, né? Bom jogador. Vem destacando, boa contratação. Então. É um jogador que a gente já conhece aí, já viu falar muito bem dele. Eu jogou no Japão, lá na Lajeadense, no CSA. Bom jogador. No Ipatinga. Eu não lembro particularmente. O Atlético para domingo contra o Craque vale a vaga. Ele tem que e vem lembrar, confiante só lembrando pelo que jogo. A contratação do Josimar é para o Campeonato Brasileiro. No Goiânia já não pode. Copa do Brasil ele já pode jogar Copa na volta contra o Flamengo do Piauí, porque ele não jogou pelo CSA contra o São Paulo. Mas domingo tem Atlético e Craque no Serra Dourada, time confiante com a vitória lá no Piauí. O Atlético classifica no domingo, Cleison? A tendência é essa, Pasquetto. A gente tem só que ressaltar que o Atlético, ao longo da sua história, sempre teve resultados surpreendentes contra o Craque, né? O Craque sempre foi uma pedra no sapato, uma rivalidade enorme, né? Já decidiram o campeonato goiano, né? Inclusive. Então, uma situação que o Atlético chega como favorito, amplo favorito, mas que o Craque ainda briga, né, para tentar se manter na primeira divisão. Mas, se tudo correr dentro da normalidade, o Atlético vence o jogo no Serra Dourada. O Atlético é o favorito. Em relação ao Josimar, já tem um aval do Sidney, que é muito bom. Agora, precisa. De atacante, principalmente. Precisa. O Juninho machuca muito. Só tem o Juninho, basicamente, e o Júnior Viçosa. E o Diogo Campos? Você confia? Sidney Rio. Você lembra uma propaganda que tinha aqui em Goiás? Na rede supermercado? Pode confiar. Nada, né? Quanta gente dá... Como a gente agora. O negócio tá feio pro meu lado. Como a gente jogou na França, como nós já demos oportunidades aqui de apostar no Diogo Campos, né? E chega no fim e ele lenca, né? Não tem jeito. Não tem como. Realmente o Atlético precisa de um atacante, porque a Série B é uma competição que vai ser bem disputada. A Copa do Brasil também, se o Atlético tem intenção de ir mais longe. E a gente sabe que não tem também, né? Conhecendo o trabalho do diretor do Atlético, eles estão loucos para ver o time fora logo da Copa do Brasil, mas o objetivo principal é a Série B do Brasileiro. O Atlético com certeza vai precisar de mais reforços. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está presente nos estádios, nas torcidas, nas confraternizações, na paixão do brasileiro, no sonho dos goianos. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para o seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. E o Sidney ficou empolgado com a torcida do Tigrão aí na propaganda da Só Bandeiras. A torcida do Vila é maravilhosa, rapaz. Pasquetto, manda um abraço pra mim, tô ligado no Mais Esportes, Alberto Verdão. Tá com a camisa do Goiás aqui, viu, Sidney? Só muda o nome agora, é PUC TV Esportes. Pergunta pro Sidney, eu falei Mais Esportes? Porque eu vou lendo aqui. Porque aqui sempre aliás, tem mais esportes. Né? Pelo costume a gente também, porque o programa antes chamava mais esportes e agora tá... O Michael Douglas, que tem nome de galã, pergunta pro Sidney se o Lene não seria um bom reforço pro Vila. Ele está sem clube e viria de graça.
Não, no momento não tem. É que você não pode falar, mas eu posso. Ele não jogou em lugar nenhum. Por que ele vai jogar aqui no Vila? Não, porque não tem uma sequência, tá muito tempo sem jogar. Tava no Atlético de Sorocaba agora e saiu. Não jogou, né? Tá com um problema de lesão também. É um jogador que a gente, no momento... Mas surgiu bem, né? Surgiu bem. Como deu azar. Machucou e perdeu muito. Ele é bom de bola, deu azar. E também se perdeu. Goiás e Anapolina vão usar seus times reservas no restante da primeira fase. Isso pode ajudar a afundar o Vila. Recado do Flávio. O perfil dele aqui é um escudo da Anapolina. Aqui, ó. Qual para vocês é mais importante? O Vila ou o Grêmio Anápolis cair? Qual é o time que está se destacando nesse... Vamos lá, primeira pergunta. Qual que é mais importante cair aqui? O Vila ou o Grêmio? Pelo amor de Deus, não tem nem discussão, né? A gente responde o Grêmio. O Grêmio Anápolis. Até porque o Grêmio nem torcida tem. Tradição Qual é o time que está se destacando nesse campeonato, Jean? Anapolina. Anapolina, né? Tô surpreso também com Trindade. Trindade? Trindade também. E o Wilton dá um recado ruim aqui, viu, Sidney? Aqui a gente lê tudo. Com esse time o Vila vai cair. E ele parece que ele tá com a camisa do Vila aqui, não tá muito animado. Vai nada, né, Sidney? Quem vocês acham que vai conquistar o Goianão? O favorito é o Goiás. Goiás. É isso aí, então. Vamos para mais uma pergunta do torcedor para o Sidney. Perguntas feitas hoje nas ruas de Goiânia. Eu sou Ivan, vilanovense, representante comercial. Quero fazer a seguinte pergunta. Você vai valorizar, nessas duas últimas partidas, os pratas da casa? Responde o Ivan aí, amigo da nega, viu, Sidney? Ô, Ivan, a gente está valorizando aquilo que tiver melhor no momento. Não dá para ter muita escolha, não. Eu acho que prata da casa ou jogadores mais velhos que chegaram, eu acho que não tem essa diferença mais, não. A gente tem que ver que o Vila é um só, é um grupo só de jogadores que estão ali. E aquilo que tiver melhor no momento é o que vai para o jogo para tentar resolver o nosso problema. E o Sidney me lembrou o Givanildo Oliveira, que passou por aqui. Uma vez perguntar para o Givanildo: ô Givanildo, e esses meninos do Vila aí? Menino de 18 anos para cima é homem, entra lá dentro e se vira. Tem que jogar. O Givanildo era engraçado pra caramba. Mais um intervalo, daqui a pouquinho a sequência do programa. E ontem, a única vitória brasileira na Libertadores, e foi do Atlético Paranaense, lá no Peru, contra o Universitário. Vamos mostrar o gol aqui do Atlético Paranaense, foi o Ederson, né? Que fez o gol, centroavante Ederson, que no ano passado arrebentou e... Foi contra, Luciano? Foi contra. Gente, para mim o Ederson tinha metido o gol. Ele saiu comemorando no Miguel. E se não fosse gol, era pênalti. Alá Montijo. Eu fiz um jogo desse Ederson, Goiás e ABC, uma vez lá em Natal, ano retrasado, 2012. Ele fez 3 gols no Goiás. Vou falar pra você, um jogadorzão, viu? Pasqueto, o Sidney aparenta ser um cara muito simples e sereno. É disso que o futebol tá precisando. Sucesso pra ele. Carlito Dominiense. E ele é torcedor do Atlético, mora no setor Novo Horizonte, viu, Sidney? Valeu, obrigado pelas palavras. Aqui, ó. Wendel. Quem me chama de Wendel é só o Jurandir Santos e meu pai. Boa noite para vocês. Manda um alô para o meu marido, Ney Moura, de Jandaia. Ele é esmeraldino, mas estamos indo amanhã só para ver o super clássico Jandaia e Indiara. Ah, coisa linda, hein? Dá mais público que muito jogo do Goianão, viu, Wendel? É, né? Não, o jogo da Aparecidense com o Grêmio Anápolis deu 39 torcedores, brincando. Né? Então tá ok. O Sidney, você já passaram para você o quanto é acanhado e exprimido o Aníbal Batista Toledo? Já falaram. Jogo já, de contato. Contato, né? Muita bola alçada na área. E a gente treinou muito essa semana também, um campo menor, fazendo esse tipo de trabalho, porque acho que é importante, né? A gente trabalha muito em relação a isso também, ao adversário, enfim, as situações que possam nos acontecer dentro do jogo. E essa dificuldade também existe, né? Porque não é um campo normal e nosso time não está acostumado a jogar nesse tipo de campo, mas é o jogo que nós temos e temos que encarar o que tiver pela frente. É assim, tem que passar por cima das dificuldades, né? Acostumado ou não com gramado, com campo bom ou ruim, tem que passar por cima, tem que ter uma aceitação boa em relação a isso, porque vai ter um time difícil
né? Aparecidense é um time que joga junto já está bem entrosado, já se conhece, tem qualidade, e a gente tem que superar e poder fazer um bom jogo lá. Falar nisso, você teve a oportunidade de conhecer jogadores da Aparecidense, saber quem tá lá, alguma coisa assim nesse sentido? Já te passaram ou não? Não, eu vi o jogo. Você assistiu o jogo? Eu fui ver o jogo. Da Aparecidense contra o Grêmio Anápolis. Grêmio Anápolis lá. Porque o seu adversário, o Vladimir... Você foi lá em Anápolis. O Vladimir conhece muito bem futebol goiano, você deve ter informação do conhece. Vladimir, jogou no Vila, conhece o próprio Vila. Sim. Você acha que isso, de certa forma, é uma desvantagem para você? Porque ele conhece muito bem, você conhece, lógico, durante o jogo tudo muda. De repente você trabalha a semana inteira pensando numa situação e o jogo, de repente, oferece uma situação totalmente oposta. Né? Eu não acredito, porque isso aí não influencia muito dele conhecer bem o Vila. Todo mundo conhece bem o Vila, que está em Goiás, né? O que a vantagem para ele é que o time dele joga junto há muito tempo e o Vila não joga. Né? Essa é a dificuldade. Então, assim, de ter um time que está inseguro, que está com 6 derrotas, um time que tem peso, que tem tradição, isso sim pesa. Agora, em relação a isso, ele sabe, conhece os jogadores do Vila, sabe, né, o que o Vila tem no momento, como eu sei também em pouco tempo o que ele tem lá no momento, que tem os 2 zagueiros que estão suspensos também. Robson e Murilo. Né, estão suspensos que não vão jogar, tem 2 atacantes de velocidade na frente, né, tem o William, né, o camisa 10 que joga, William Kozlowski que joga ali. Então, assim, é um time que a gente sabe, né, que tem o Jefferson, que é o volante que pode jogar de zagueiro. Porque não tem os 2. No jogo passado jogou com 3 zagueiros. Então eu já estudei, já sei o time deles. E agora a gente tem a dificuldade de não ter um entrosamento, de ter os jogadores em perfeitas condições físicas, porque não foi esse entrosamento durante a competição. Então a dificuldade realmente é essa, mas com certeza nós vamos superar, vamos passar por cima disso e vamos respeitar a equipe deles, mas fazer um bom jogo. Essa questão de colocar o Vitor na lateral direita, pelo menos, é um treinamento, né? Se treina, há uma possibilidade para o decorrer do jogo, para começar, é justamente pensando nessas bolas alçadas, bolas aéreas, jogadores mais fortes, maiores ali atrás. Também, né? Tem que pensar em tudo. E no jogo que eu cheguei, quando eu cheguei, que eu assisti da Napolina, né? Nós tivemos o Vitor ali no segundo tempo. Eu acho que a equipe ficou mais equilibrada, né? O Boiadeiro chegou também depois, não está na sua melhor condição física, mas a gente tem essa possibilidade sim. Tem a bola alçada, o Vitor joga bem ali junto com o Neto e com o Ailson também, que fica bom na bola aérea. Então a gente tem essa possibilidade e temos que estudar que for melhor. Vamos com mais uma pergunta da galera, feita hoje nas ruas de Goiânia para o técnico do Vila Nova, Sidney Moraes. Meu nome é Leonardo Faustino, sou representante comercial. Quero perguntar para o Sidney se, na época que ele era da Ponte Preta, da Avaí, ele ofereceu um salário, um salário melhor para ele, e ele foi para outro time, para a Ponte Preta. E se alguém agora oferecer um salário melhor para ele, ele vai deixar o Vila? Canela em si. Que isso, cara? Tá maluco. O que aconteceu, na verdade, lá com a Ponte, com a Avaí? Não, na verdade é o seguinte, eu tinha acertado com o Avaí, com o Júlio Rondinelli, que é o gerente de futebol lá. Né? Eu conversei com ele, mas não assinei contrato e nem fui anunciado no site do clube, nada. Só que tinha algumas coisas que eu tinha pedido para ele, né? Primeira delas, junto com o presidente, foi um clube como o Avaí está atrasado o seu salário de agosto hoje, né? Até dezembro. E a segunda coisa é o seguinte, eu tinha 3 jogadores lá que dava 300 mil reais de folha de pagamento. O Marquinhos, o Kleber Santana e o Eduardo Costa. Então eu falei, presidente, das 2 possibilidades, desses 3 jogadores, eu só posso ficar com um jogador. E mesmo assim é muito difícil, porque como que eu vou começar um trabalho em janeiro, sendo que tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º e férias atrasado. E como que você vai começar um trabalho com 300 mil em 3 jogadores? Você não tem como fazer futebol desse jeito. Então, você vai me enganar, eu vou te enganar aqui, vou chegar aqui, vou durar 10, 15 dias e nada disso vai acontecer, não vai ter trabalho. Então nós temos que ser o quê? Correto com as coisas, saber o que é, ver a situação real do clube, paga 10 pro jogador, eu digo sempre, dirigente, paga 10, em vez de você pagar 50, paga 10, mas cumpra com os 10, é melhor você ter 10 ali, que recebe em dia bonitinho, que vai vestir a camisa e que vai honrar, que você ter lá o cara que ganha 50 e que você não paga ele e fica contando historinha pro jogador, o jogador não é bobo.
Então foi a partir daí. Aí tive o convite da Ponte e liguei pro Júlio também, falei com ele, sabe? Falei, Júlio, tem essa situação assim, se fosse você, o que você faria? Ele falou, se fosse eu iria. Eu não ficaria aqui, porque aqui eu já vi e não vou te colocar nessa situação. Vou te falar que realmente não tem dinheiro, não tem condições de fazer o trabalho aqui, e eu não vou te atrapalhar, seja que você foi correto comigo, né? Sempre jogou muito aberto comigo, então acho melhor você ir. Aí foi o posicionamento que eu tive e aceitar o convite da Ponte Preta, que infelizmente também não foi bom depois, não. Que... Só 3 jogos? Só 3 jogos lá. Só 3 jogos, né? É, mas 3 jogos que... né, difícil demais, né? Esse Ponte Preta é complicado. Você não viu nada ainda. Não vi nada. O trem passou rápido demais lá, né? Não, mas lá, 3 jogos, 2 derrotas, 1 vitória. Mas eu comecei a trabalhar dia 2, dia 5 para jogar dia 17, com 17 jogadores. Não tinha lateral esquerdo, lateral direito, não tinha nada. 15 Piracicaba, Botafogo, Oeste, os times todos. E o Botafogo hoje é Botafogo de Branco, 15 Piracicaba e tudo. Os caras começam a preparação deles em novembro. Então, a Ponte para não cair Sul-Americano. Aí eu cheguei dia 5 para jogar dia 17. Mal fisicamente, sem jogador. Poxa, e joguei os 3 primeiros jogos, não tem jeito. Aí depois dos 3 o time evolui mesmo, porque fisicamente os caras vão melhorando, né? Mas assim, problema interno também, algumas situações que eu ponderei lá que não aceitei também e acabou pegando isso aí, né? Bom, o programa está terminando e aqui mais mensagens para você, Sidney. Boa noite. Gostaria de dar boas-vindas ao Sidney e também dizer que a Nação Colorada está com ele e com os jogadores. O Vila não cai. Mensagem do Thiago, viu, Sidney? Wendel, mande um abraço pro Nhonho. A musa do Vila é só o ouro. Que foi esse? Povo chabão. Aqui, ó. Pergunta da Ponte, né? Já foi perguntada. Técnico. Aqui, os caras cornetam, viu, Sidney? Técnico mete o pau nos seus ex-times. Os caras cornetam aqui, a gente lê tudo. Não meti o pau não, só falei a verdade. Seja bem-vindo, Sidney. Ajude essa diretoria a mudar seus conceitos, ou seja, não deixar as coisas acontecerem para depois tomarem atitudes tardias. Boa sorte para você e para nós. O pessoal te mandando um abraço aqui. Gostaria de saber se o Marcão e o Elias seriam bons reforços para o Vila. Bom jogador é sempre bem-vindo. O Marcão pra poder Elias, ajudar. que é isso, aí? O Marcão tá no Bahia, né? Marcão foi pro Bahia, né? Tá no Bahia? Tá no Bahia, acertou com o Bahia. Então é isso aí, vamos embora? Vamos nessa, né? Sidney, boa sorte pro Sidney. O que eu já ouvi, não deu tempo da gente falar, mas o que eu ouvi de teoria da conspiração hoje, que o Vila não cai, depois eu te conto fora do ar. São coisas impublicáveis. Valeu pela participação e boa sorte no domingo, viu, Sidney? Valeu, obrigado. Torcedor do Vila, compareça para nos ajudar nesse jogo importante. Isso, vai dar Vila lá, você pode ter certeza. Tomara que apareça em peso mesmo, que com certeza vai ajudar muitos meus jogadores e pra gente fazer um bom jogo e conseguir a permanência na primeira divisão. Falou, Jean, um abraço. Um abração, até domingo. Falou, Cleison. Falou, Pasqueta, um abraço. Falou, domingo você tá de volta, né? Estaremos aqui no domingo com o PUC TV Esportes, das 8h30 às 10 da noite. Tchau, galera.